Dia São Paulo. Oferecimento: Liane Materiais para Construção. Confiança para comprar. Facilidade para pagar. Bom Dia Fronteira. Oferecimento: Torres Inglaterra Artenche. Visite o apartamento finalizado. Um novo conceito em viver bem. Olá, um bom dia para você de toda a região. Quarta-feira, 4 de abril, e você já vê imagens ao vivo de Presidente Prudente. Cidade que vive um surto de conjuntivite, é isso mesmo. É momento de se prevenir. Esse é um dos destaques do Bom Dia Fronteira de hoje. Veja o que mais vem por aí. Hoje é o último dia para que a empresa responsável pelo transporte coletivo aqui de Prudente comece a operar, cumprindo 100% do contrato. Teve protesto ontem no Parque do Povo em Prudente. O principal motivo que trouxe esses manifestantes até aqui hoje é uma votação que vai ser realizada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. E pelo menos 6 pessoas já foram detidas pela Polícia Civil em Pirapozinho durante uma operação relacionada ao jogo do bicho. Seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, são 7 horas e 12 minutos. O Bom Dia Fronteira de hoje começa com um alerta importante de saúde em Presidente Prudente. O município está enfrentando um surto de conjuntivite. Aí na sua casa alguém teve essa inflamação nos olhos? Os postos de saúde têm ficado movimentados e fazem um trabalho específico para orientar a população. Eu já vou direto à Vigilância Epidemiológica de Prudente para conversar com o repórter David de Tarso. Oi, David, bom dia. Já são quantos casos da doença esse ano? 841 casos de pessoas infectadas com a conjuntivite, Thalita. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham ao Bom Dia Fronteira. Olha, no primeiro trimestre do ano passado foram 381 casos. De um ano para o outro, um aumento de 120% aqui em Presidente Prudente. Por isso eu vou conversar com a Elaine, que vai dar mais orientações para a gente sobre o que está acontecendo, né, e de que forma que o município também tem tentado intervir para evitar a proliferação ainda maior da doença. Muito bom dia, Elaine. Bom dia. Então, todas as unidades de saúde, semanalmente, elas já monitoram a conjuntivite e desenvolvem as ações de controle perante o caso. E me diz uma coisa, por que um aumento tão grande no número de casos, numa época que é propícia realmente, ou isso acontece? Ela é uma doença endêmica, então, ou seja, ela já ocorre mesmo nessa época do ano. E quais são os primeiros sintomas e o que a pessoa deve fazer? Então a pessoa ela vai sentir seus olhos lacrimejando, os olhos irritados, as pálpebras também avermelhadas, inchadas, intolerância à luz. Então o que a pessoa não deve fazer? Não deve coçar seus olhos, compartilhar objetos pessoais, toalha, óculos, lençol, maquiagem, né? Não deve procurar assim, locais aglomerados. E o que ela tem que fazer? Lavagem das mãos. Lavagem do rosto frequentemente e, claro, procurar uma assistência médica. Certo, muito obrigado pelas suas informações. E olha, a situação não é complicada apenas em Presidente Prudente, não. Em Pirapozinho também foi declarada a situação de surto na cidade e já são 458 casos neste ano. Em apenas uma semana foram registrados 100 novos casos, Thalita. Isso aí, é preciso tomar cuidado então na região toda, né, David? Obrigada pelas suas informações. E hoje, 4 de abril, é o dia de conscientizar sobre o mal de Parkinson. Aquela doença neurológica, crônica e progressiva, sem causa conhecida, que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. E no Hospital Regional aqui de Prudente, o número de casos aumentou bastante. Acompanhe aqui comigo. Dá uma olhada. Vamos lá. Vou voltar aqui para a gente abrir novamente a nossa tela interativa, que de vez em quando pode dar. Vamos lá, agora sim. Bom, o mal de Parkinson, né? O número de casos de pessoas atendidas no Hospital Regional aqui de Prudente, de janeiro a março do ano passado, foram 9 casos. Já no mesmo período deste ano, 16 pessoas foram diagnosticadas com a doença. E aos primeiros sinais, que normalmente são vistos aí por parentes e amigos, são lentidão dos movimentos, tremores nas mãos e diminuição do tamanho das letras ao escrever. Essa é uma situação bem importante. E olha, para evitar essa doença, os médicos dizem que é importante manter atividade intelectual, como ler, estar por dentro das notícias e fazer atividades físicas regularmente.
E a gente já vai saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira aqui na nossa região. O Anderson já está chegando aqui com a gente, desde já. Bom dia, Anderson. E olha, logo cedinho, para quem saiu de casa como eu, lá pelas 5 horas da manhã, estava bem mais friozinho que nos últimos dias. Fazia 18 graus aqui em Prudente. E para trazer a previsão e dizer o porquê dessa temperatura mais amena, conta pra gente, Anderson. É isso aí, ele amanheceu bem mais fresco hoje. Quem saiu de casa desprevenido, sem uma blusa, assim como eu, passou frio, viu? Isso está acontecendo porque a nossa região estava sob uma influência de uma massa de ar úmido, que favorece o calor. Essa massa está perdendo força e agora é um tempo mais seco que tem predominância aqui no oeste paulista, viu? Isso deve permanecer para os próximos dias, ou seja, os dias amanhecem com temperatura realmente mais amena, mas aí durante a tarde já fica mais quente. Tem um recurso que a gente preparou aqui no nosso telão, que é a amplitude térmica. Dá para ter uma noção, Thalita, um pouquinho melhor de como que isso funciona. Por exemplo, hoje aqui em Prudente, a mínima é de 17 graus e a máxima é de 31. A diferença entre elas é 14 graus, muito grande, né? Isso na prática significa, o pessoal começa o dia com moletom e aí vai tirando porque vai ficando mais quente ao decorrer do dia, né? Vamos ver agora como está Presidente Prudente, como amanheceu o céu nessa quarta-feira, lá no centro da cidade, imagens ao vivo, olha aí, um céu bastante azul, sem nenhuma nuvem carregada, diferente do que a gente viu nos últimos dias, né? Hoje não tem previsão de chuva, segundo a meteorologia, o sol permanece assim azul, com poucas nuvens durante toda a quarta-feira. Para finalizar, a gente dá um pulo lá para ver como que ficam as temperaturas na Nova Alta Paulista por meio de Dracena. Olha aí, agora na cidade está marcando 19 graus, à tarde chega aos 33, já à noite faz 25 graus, também sem previsão de chuva para o pessoal lá daquela região, Thalita. Pelo jeito não vai ser tão quente realmente durante todo o dia como nas últimas semanas, né? Exatamente. Que fique mais fresquinho para todo mundo, é o que a gente espera. Obrigada pelas informações, valeu, Anderson. E eu vou aproveitar que eu já estou aqui na tela interativa para te mostrar as participações de hoje. E olha, quem manda a foto aqui para a gente, você sabe, a gente mostra com todo carinho. E olha só as fotos de hoje, eu separei duas, tá? Tem a Maíra de Presidente Epitácio, ela aí toda fofa e com os ovos de Páscoa que ela recebeu. Quem mandou foi a vovó Marci. E a gente tem também a participação dos irmãos Miguel, de 2 aninhos, e da Gabriela, de 5. Eles são aqui de Presidente Prudente. E se você ainda não apareceu aqui no Bom Dia Fronteira, é só enviar a foto pelo nosso WhatsApp no 981159305 ou pela hashtag VC na Fronteira, que é só marcar nas redes sociais. Uma forma também de mostrar um fato inusitado que chamou a sua atenção, algo que te incomoda aí no seu bairro. E a gente vai para o intervalo e na volta eu falo sobre o transporte coletivo de Prudente. Hoje é o último dia para que a empresa se adeque e comece a operar cumprindo 100% do contrato. Você vai ver também que teve protesto ontem aqui na cidade. Isso porque está previsto para hoje o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Então não saia daí, agora são 7h19. 7h21. Hoje é o último dia para que a Company Tour, a empresa que assumiu o transporte coletivo aqui de Prudente este ano, cumpra todas as exigências do edital da licitação. Isso depois de uma prorrogação do prazo concedida pela Prefeitura. E a repórter Bruna Bachega tem as informações ao vivo para a gente, né, Bruna? Um bom dia para você. O que a empresa diz sobre essas adequações? Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia a todos. Nós entramos em contato com os responsáveis pela Company Tour, que informou que hoje, nesta quarta-feira, já começa a operar oficialmente com 100% do que foi acordado no edital junto à Prefeitura do município. Inclusive, às 10 horas da manhã está marcada uma coletiva pela Prefeitura aqui de Presidente Prudente para falar sobre o sistema de transporte coletivo da cidade. E olha, essa prorrogação de 90 dias foi feita a pedido da própria empresa Company Tour, viu? Já que a possibilidade de estender essa data constava no edital. E, na época, foram entregues documentos comprovando que ela já tinha adquirido equipamentos como GPS, câmeras de monitoramento e também roteadores de Wi-Fi, mas que, no entanto, parte desses equipamentos ainda não havia sido entregue. Neste período de prorrogação, os veículos chegaram aqui em Presidente Prudente. No dia 24 de março, os 22 veículos novos foram
foram apresentados oficialmente, todos equipados com os recursos tecnológicos previstos e adaptados também para transportar deficientes. Nós vamos continuar acompanhando essa situação, esse primeiro dia de operação, cumprindo os 100% dos acordos aqui na cidade e, claro, acompanhar também, Thalita, essa coletiva na Prefeitura, viu? Com certeza, Bruna. Obrigada por todos os detalhes. E pelo menos 6 pessoas foram detidas pela Polícia Civil em Pirapozinho durante uma operação chamada Talos, que foi realizada nesta terça-feira. Uma quantia em dinheiro foi apreendida. As investigações são para identificar se elas fazem parte de um esquema de lavagem de capitais relacionado ao jogo do bicho. Segundo a polícia, 5 pontos de jogos foram fechados. Os donos seriam 2 moradores de Prudente. E teve protesto ontem aqui na cidade, véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. Foi no Parque do Povo. Com bandeiras do Brasil e faixas contra o ex-presidente Lula, os manifestantes do movimento Vem Pra Rua se reuniram na noite desta terça-feira no Parque do Povo, em Prudente. Temos que se manifestar contra isso aí que está aí, né? E mudar esse pessoal que está aí no poder. Satisfação total, geral, com o que está acontecendo no país, com os políticos fizeram com esses anos aí com a política, com a economia do país. Alguns manifestantes fizeram discursos em um trio elétrico. Os responsáveis estimaram que 1.000 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não fez nenhum levantamento. O principal motivo que trouxe esses manifestantes até aqui hoje é uma votação que vai ser realizada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. É o julgamento do habeas corpus preventivo de Lula. A defesa do ex-presidente não quer que ele seja preso até que todos os recursos se esgotem. Não é porque um ex-presidente tem vamos dizer, é diferente a justiça para ele. A gente quer que se cumpra a lei, só isso. E tem esporte agora aqui no Bom Dia Fronteira e a gente já começa falando do basquete Venceslau, que jogou ontem à noite em casa pela Liga Nacional de Basquete. O Paulo Taroco já conta os detalhes pra gente, né, Paulo? Bom dia. Conta aí qual foi o resultado de ontem. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Foi com emoção, um placar apertado, diferença de apenas 2 pontos. Mas o Venceslau conseguiu a 5ª vitória na Liga de Basquete Feminino. Nós temos imagens da partida de ontem à noite, quando a equipe venceu o Santo André por 61-59. O resultado também foi o segundo positivo nos últimos 2 jogos, 2 vitórias, após a equipe encerrar aquele jejum de 6 jogos sem vencer. Um detalhe que agradou bastante o treinador do time, o Flávio Prado, foi principalmente a postura defensiva da equipe. Algo que ele já vinha cobrando, pedindo para as atletas melhorarem nos últimos jogos, principalmente no decorrer dessa série negativa que incomodava tanto. E ontem funcionou. Lá na frente, destaque também para a pivô argentina, a Agustina Leiva, que foi a cestinha do time com 19 pontos. A equipe não tem mais chance de se classificar para os playoffs entre as 4 primeiras e decidir em casa. Mas é importante, né, Thalita, terminar bem essa primeira fase para chegar com moral na reta final do campeonato. É isso aí, que bom que deu certo, né? E me fala uma coisa, vamos mudar um pouquinho de assunto? Continuam as inscrições para o Caminhada pela Vida, toda a região está convidada, né? Sem dúvida, toda a região convidada, as inscrições permanecem abertas no site tvfronteira.com.br/Caminhada pela Vida. E lá, o interessado vai ter acesso a todas as informações de como participar e assim que garantir a sua inscrição, terá direito ao kit, né, Thalita? Que vem com uma squeeze, uma camisa personalizada do evento, uma sacola também personalizada e cartilhas com dicas sobre saúde e alimentação saudável, que também é muito importante. É isso aí, todo mundo convidado, tem que participar, praticar atividade física regularmente, né, Paulo? Muito obrigada, um ótimo dia para você. Obrigado. E obrigada pela sua companhia. Amanhã eu te espero no mesmo horário, hein? Às 7h10 da manhã. E a gente encerra com imagens ao vivo do céu de Presidente Prudente para te lembrar que para hoje, por enquanto, não tem previsão de chuva na região, mas é bom ficar de olho no céu, né? Porque o tempo tem mudado bastante. Amanhã a gente se vê. Uma ótima quarta-feira.
Bom Dia Fronteira. Oferecimento Torres Inglaterra Artenge. Visite o apartamento finalizado. Um novo conceito em viver bem.